5% das importações de gás natural da UE, o que representa um golpe substancial, considerando as vulnerabilidades atuais do fornecimento de energia na região. Quase imediatamente, os preços do gás natural subiram para o nível mais alto desde outubro de 2023, reacendendo preocupações sobre um choque nos preços de energia que poderia reverberar pela economia da UE. O problema foi agravado pelos acontecimentos na Noruega. No dia 2 de janeiro de 2025, a instalação Hammerfest LNG da Noruega sofreu uma falha no compressor, forçando o fechamento completo. Esta instalação, que representa cerca de 5% das exportações de gás da Noruega, deverá permanecer fechada por pelo menos uma semana. A coincidência dessas duas crises gerou uma tempestade perfeita, apertando ainda mais um mercado de energia já restrito. O impacto imediato foi visível nos contratos de gás natural na Europa, que subiram mais de 4% no primeiro dia de negociação de 2025. Analistas alertaram que os preços podem subir ainda mais devido às incertezas contínuas no fornecimento e à alta demanda no inverno. Dependência da UE de fontes externas de energia tem sido uma fonte de contenda há muito tempo, e a crise atual expõe as fraquezas de sua política energética. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a UE tomou medidas firmes para reduzir sua dependência da energia russa. Em 2023, as importações da Rússia despencaram, sendo parcialmente substituídas pelo aumento dos fornecimentos da Noruega e por recordes de importações de gás natural liquefeito, GNL, dos mercados internacionais. No entanto, essas medidas não protegeram o bloco dos perigos da dependência excessiva de um número limitado de fornecedores. A Noruega, que atualmente representa quase 30% das importações de gás da UE, tornou-se um parceiro vital, mas seus problemas recentes de fornecimento ressaltam a fragilidade inerente a isso. O problema energético da União Europeia sublinha falhas mais profundas na política energética ocidental. Décadas favorecendo mercados abertos e reduções de custos de curto prazo em detrimento da segurança energética deixaram a Europa vulnerável a choques externos. O rápido abandono do gás russo, embora eticamente e politicamente justificável, não foi acompanhado de investimentos substanciais em infraestrutura energética local ou alternativas renováveis. Em vez disso, o bloco tem dependido principalmente de importações de GNL, um paliativo caro e ecologicamente controverso que aumentou a rivalidade mundial pela oferta e piorou a instabilidade geopolítica. O cenário demonstra como a energia se tornou uma ferramenta de pressão nas relações internacionais. A decisão da Rússia de deixar expirar o acordo de trânsito com a Ucrânia é um lembrete severo de como a dependência energética pode ser usada como arma. Enquanto isso, os problemas de fornecimento da Noruega servem como um alerta sóbrio de que até os parceiros mais estáveis e confiáveis podem enfrentar contratempos imprevistos. Para a UE, que se posicionou como líder mundial na transição para a energia verde, a crise destaca a lacuna entre as ambições climáticas elevadas e a realidade da dependência energética no curto prazo. Os governos europeus estão sob crescente pressão para proteger consumidores e empresas dos custos crescentes de energia. No entanto, as ramificações de longo prazo são muito mais preocupantes. A questão destaca preocupações básicas sobre a estratégia energética da UE e sua capacidade de navegar em um cenário energético global cada vez mais turbulento. Sem uma transição significativa para uma maior autossuficiência energética, incluindo mais investimentos em renováveis, armazenamento de energia e modernização da infraestrutura, a UE corre o risco de cair de uma crise para outra. Os eventos de início de 2025 devem servir de alerta tanto para a UE quanto para o resto do mundo ocidental sobre a dependência de fornecedores externos, junto com a falta de diversificação suficiente e a incapacidade de prever ameaças geopolíticas, o que tornou a Europa vulnerável.
Seja considerado como azar ou como resultado inevitável de um planejamento deficiente, o resultado final é o mesmo: uma área mais vulnerável às incertezas de um mercado energético imprevisível e competitivo. As políticas energéticas da UE nas últimas 2 décadas têm sido marcadas por uma mistura de pensamento de curto prazo e medidas reativas, deixando a instituição despreparada para as dificuldades que enfrenta atualmente. Enquanto a queda nas importações de energia russa durante o conflito da Ucrânia foi saudada como uma mudança estratégica significativa. 5% das importações de gás natural da UE, o que representa um golpe substancial, considerando as vulnerabilidades atuais do fornecimento de energia na região. Quase imediatamente, os preços do gás natural subiram para o nível mais alto desde outubro de 2023, reacendendo preocupações sobre um choque nos preços de energia que poderia reverberar pela economia da UE. O problema foi agravado pelos acontecimentos na Noruega. No dia 2 de janeiro de 2025, a instalação Hammerfest LNG da Noruega sofreu uma falha no compressor, forçando o fechamento completo. Esta instalação, que representa cerca de 5% das exportações de gás da Noruega, deverá permanecer fechada por pelo menos uma semana. A coincidência dessas duas crises gerou uma tempestade perfeita, apertando ainda mais um mercado de energia já restrito. O impacto imediato foi visível nos contratos de gás natural na Europa, que subiram mais de 4% no primeiro dia de negociação de 2025. Analistas alertaram que os preços podem subir ainda mais devido às incertezas contínuas no fornecimento e à alta demanda no inverno. Dependência da UE de fontes externas de energia tem sido uma fonte de contenda há muito tempo, e a crise atual expõe as fraquezas de sua política energética. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a UE tomou medidas firmes para reduzir sua dependência da energia russa. Em 2023, as importações da Rússia despencaram, sendo parcialmente substituídas pelo aumento dos fornecimentos da Noruega e por recordes de importações de gás natural liquefeito, GNL, dos mercados internacionais. No entanto, essas medidas não protegeram o bloco dos perigos da dependência excessiva de um número limitado de fornecedores. A Noruega, que atualmente representa quase 30% das importações de gás da UE, tornou-se um parceiro vital, mas seus problemas recentes de fornecimento ressaltam a fragilidade inerente a isso. O problema energético da União Europeia sublinha falhas mais profundas na política energética ocidental. Décadas favorecendo mercados abertos e reduções de custos de curto prazo em detrimento da segurança energética deixaram a Europa vulnerável a choques externos. O rápido abandono do gás russo, embora eticamente e politicamente justificável, não foi acompanhado de investimentos substanciais em infraestrutura energética local ou alternativas renováveis. Em vez disso, o bloco tem dependido principalmente de importações de GNL, um paliativo caro e ecologicamente controverso que aumentou a rivalidade mundial pela oferta e piorou a instabilidade geopolítica. O cenário demonstra como a energia se tornou uma ferramenta de pressão nas relações internacionais. A decisão da Rússia de deixar expirar o acordo de trânsito com a Ucrânia é um lembrete severo de como a dependência energética pode ser usada como arma. Enquanto isso, os problemas de fornecimento da Noruega servem como um alerta sóbrio de que até os parceiros mais estáveis e confiáveis podem enfrentar contratempos imprevistos. Para a UE, que se posicionou como líder mundial na transição para a energia verde, a crise destaca a lacuna entre as ambições climáticas elevadas e a realidade da dependência energética no curto prazo. Os governos europeus estão sob crescente pressão para proteger consumidores e empresas dos custos crescentes de energia. No entanto, as ramificações de longo prazo são muito mais preocupantes. A questão destaca preocupações básicas sobre a estratégia energética da UE e sua capacidade de navegar em um cenário energético global
cada vez mais turbulento. Sem uma transição significativa para uma maior autossuficiência energética, incluindo mais investimentos em renováveis, armazenamento de energia e modernização da infraestrutura, a UE corre o risco de cair de uma crise para outra. Os eventos de início de 2025 devem servir de alerta tanto para a UE quanto para o resto do mundo ocidental sobre a dependência de fornecedores externos, junto com a falta de diversificação suficiente e a incapacidade de prever ameaças geopolíticas, o que tornou a Europa vulnerável. Seja considerado como azar ou como resultado inevitável de um planejamento deficiente, o resultado final é o mesmo: uma área mais vulnerável às incertezas de um mercado energético imprevisível e competitivo. As políticas energéticas da UE nas últimas 2 décadas têm sido marcadas por uma mistura de pensamento de curto prazo e medidas reativas, deixando a instituição despreparada para as dificuldades que enfrenta atualmente. Enquanto a queda nas importações de energia russa durante o conflito da Ucrânia foi saudada como uma mudança estratégica significativa.